E aí, sua marca tem uma história inspiradora? Nesse episódio você vai ver, entre várias maneiras de criar um posicionamento de uma marca de valor, como que você pode posicionar sua marca a partir da sua história como dono, uma história inspiradora, né? Aqui no Codecast você encontra a visão estratégica para conquistar uma marca de valor por meio do digital, feito para donos de negócios locais que querem expandir a sua empresa. Estamos também no Instagram, @CodirectBR. Perfeito. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Existem 8 tipos de posicionamento que você pode construir para você atingir o seu status de marca de valor. Um deles é a história inspiradora e é o que a gente vai trazer aqui, sacadas, orientações e vários exemplos de empresas que têm uma história inspiradora por trás e essa história impulsionou a marca da empresa ao longo dos anos. Exatamente, a gente fala que quando a gente está construindo uma marca de valor, criar esse posicionamento forte, ele vai ser um propulsor muito grande na sua comunicação. E fazendo isso, você vai perceber que você vai acabar atraindo um público muito mais qualificado, vai ter menos esforço de vendas e acaba tendo uma maior lucratividade na sua empresa. Eu falo isso porque muitas vezes eu percebo o empresário achando que ele vai resolver o problema de vendas, vai escalar as vendas, vai aumentar o seu volume de faturamento apenas com mais tráfego, exposição, divulgação dos produtos. Só que se você olhar para um passo anterior e pensar na sua marca como um todo, você acaba com isso tendo uma boa consequência positiva, né, depois na hora de fazer venda e na hora de atrair os clientes certos, né? Perfeito. E uma das coisas que a gente fala que quando você tem clareza do seu diferencial de valor, o seu cliente ideal, ele identifica rapidamente o valor da sua empresa. Porque se você é do tipo que fala, mas o meu cliente não valoriza o meu trabalho, é porque você não traz clareza do seu posicionamento na sua comunicação. A pessoa não sabe o quanto que eu... Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então o que acontece? Se você usa estrategicamente o quanto você caminhou até aqui na sua comunicação, a pessoa passa a valorizar a sua história e ela começa a reconhecer o seu valor no dia a dia. Então, o quanto você se esforça, o quanto você estudou, o quanto você se capacitou, o quanto você se madrugadas adentro para poder entregar um bom produto ou serviço para o seu cliente. Esse tipo de elemento ele tem que fazer parte da sua história, uma vez que seu cliente valorize. Exatamente, tá? Então não é qualquer história, não é... Enfim, você vai entender ao longo do caminho aqui. Mas outro ponto importante também é que esse posicionamento ele é muito mais emocional do que algo racional que vai conectar com a pessoa. Então esse posicionamento tem a ver com a transformação que você proporciona para o seu cliente, também tem a ver com o que a gente chama da personalidade, né? Quais são as bandeiras de marca que você levanta, a sua opinião, a sua postura... a sua postura de marca, isso tudo vai criando identificação, vai criando esse posicionamento único a ponto de tornar a sua concorrência mais irrelevante, né? Perfeito. E é muito louco, porque quando você tem clareza do posicionamento, você cria um espaço não só na mente do seu cliente, mas também no coração dele. E isso é o que faz a sua concorrência se tornar irrelevante. Porque as pessoas podem copiar tudo que você faz, mas ela não pode copiar a sua história. Por isso que esse posicionamento da história inspiradora, ele é um posicionamento super poderoso. Porque, enfim, a gente vai citar vários exemplos, né? Então, um dos exemplos que a gente vai trazer, por exemplo, é do SBT. O SBT ele foi criado pelo Silvio Santos porque ele foi rejeitado pela Globo e ele queria se tornar um apresentador de programa. Então, beleza, você pode ter uma Record, pode ter uma Bandeirantes, pode ter outras emissoras de televisão, mas nenhuma delas vai ser o SBT, porque por trás do SBT tem a história do Silvio Santos e o que ele fez para chegar lá e tudo mais. Exatamente isso. Inclusive, assim, pelo menos cada vez que você ouve alguém que trabalhou lá e tal, você sempre ouve histórias muito positivas em relação a isso. Então, assim, ele usou muito essa história dele, principalmente no início,
para poder criar esse posicionamento da marca do SBT. Sim. Então, como antagonismo à Globo, né? Sim. Então, assim, criou o espaço, acabou criando o espaço dele, enfim. Então, são maneiras de você fazer isso. E a gente está falando isso porque talvez você tenha uma história inspiradora que foi motivação pelo qual você montou a sua empresa e talvez você está deixando de comunicar isso do jeito certo e perdendo uma oportunidade gigantesca de cativar muita gente, de atrair um público gigante, sabe? Inclusive, porque assim, as grandes agências de publicidade, elas sabem do poder de uma história inspiradora por trás. E tem inclusive casos de empresas que criaram uma história fake. Sabe que eu lembrei disso no início? Quando eu tava falando contigo, a gente nem tinha combinado nada disso, mas eu tava lembrando, cara, assim, também tem o outro lado que eu vi várias empresas inventarem uma história que não é real. E que, assim, cheira mentira, né? Pode até dar certo durante o tempo, mas se você tá pensando em deixar um legado, que se você quer que a sua empresa gere um impacto positivo, assim, não tô falando de inventar uma história, tô falando de você comunicar a história do jeito certo, né? Não, e é muito louco. Eu lembro do caso de uma marca de sorvetes. Mesma que eu lembrei. Não, do vozinho. O vô Francisco da Itália que trouxe e tinha fotos. Eu fico imaginando a quantidade de baseado que essa agência de publicidade fumou pra criar uma história dessa, fake. Tipo, e contando em todas as embalagens de todos os produtos e etc. E 10 pessoas, não, deixa eu ver quem que é o tal vozinho, o Francisco. Não, ele é um personagem fictício que a gente criou pra motivar vocês com a qualidade do nosso sorvete. Não dá, velho. Se não tem, não tem, entendeu? Assim, você não vai usar esse posicionamento. Tem outros tipos de posicionamento que você pode usar. Mas se não vai... Ou pode contar, a gente fala... Não é uma história, mas você pode criar um conceito, tem outros posicionamentos que você pode fazer. Mas não é para inventar uma história, criar, enfim. Você pode pegar um trecho da sua história e você trazer isso através do contexto certo para que seu cliente valorize a sua história. Porque muitas vezes quando a gente fala da história, a gente conta da figura da jornada do herói. A jornada do herói basicamente é quem viveu aquela transformação que o seu negócio está proporcionando. Então, que é o caso da história da Mary Kay. Tá? A Mary Kay, para quem não sabe, né, tem uma empresa de cosméticos global chamada Mary Kay. A fundadora é Mary Kay Ash, que é uma mulher que ela fundou essa empresa, se eu não me engano, na década de 50, 60, onde a mulher não era uma figura de poder no ambiente profissional e ela criou essa marca como uma forma de empoderar o universo feminino. É uma marca das mulheres para as mulheres, né? Das mulheres para as mulheres. É uma marca de marketing multinível, então ela empodera as mulheres a criarem a sua própria rede, sua própria independência, né? Se vocês verem carro rosa andando pela cidade, provavelmente de alguma menina que atingiu níveis satisfatórios dentro da Mary Kay e tudo mais. Então, a história da Mary Kay tem uma super relação com aquilo que ela entrega. Então ela tem a jornada do herói. É diferente do Silvio Santos, ele tem uma história inspiradora, que foi o motivo pelo qual ele criou o SBT, mas é diferente da Mary Kay, que ela tem a jornada do herói. Não, eu era uma mulher, numa década onde a mulher não era valorizada no ambiente profissional, e eu me transformei, me tornei uma mulher de sucesso, etc. E através da história dela, ela quer entregar essa mesma jornada para seus clientes. Então, assim, Então, essa é uma maneira, através da jornada do herói, onde você viveu e chegou na transformação que você entrega isso para o seu cliente. Então, assim, o seu cliente, digamos, é muito parecido com você. Mas também tem outros casos, como o Dr. Henrique Miller, né? Perfeito. Então, que a gente chama que é a jornada do especialista. Então, no caso dele, ele trabalha principalmente com cirurgias plásticas de reconstituição de mama. Reconstrução de mama de mulheres que tiveram câncer. Sim. Então, no caso dele, a mãe dele teve câncer de mama e, tipo, ele se tornou um embaixador do Outubro Rosa e tal. Então, assim, ele não teve, ele não viveu isso na transformação dele, mas na história dele ele se tornou um especialista e tem um fato muito marcante
que é comovente. Exatamente. Então, assim, ele usa cria isso uma conexão, né? Usa isso para inspirar, para poder ajudar, se conectar, porque ele fala assim, cara, eu já salvei a vida de centenas de mulheres, mas a minha mãe tinha o único tipo de câncer que não podia fazer reconstrução de mama e por conta disso eu acabei me especializando nessa área e etc. Então, cara, não tem como não ser tocante, principalmente se você tem um caso de câncer de mama na família e tudo mais. É super poderosa essa história e ele tem que se empoderar disso porque faz parte dele. Mas um médico vai se explorar da dor da mãe, etc. Não, é um negócio que faz parte da história dele, então você só precisa comunicar, porque as pessoas que antes dele comunicar isso, que descobriam isso por conta própria, valorizavam muito o que ele estava fazendo, entendeu? Então, cria uma hiperconexão emocional e não é à toa que ele tem o sucesso que está tendo hoje. Então assim, abrir a sua mente que existem várias maneiras de você utilizar a história para criar um posicionamento de uma marca de valor. Então, não é só você ter vivido aquilo, sabe? Tipo, você ser o cliente que passou pela transformação. Perfeito. Então tem outros casos, né? Eu sou fã da história do... Pra quem não conhece, né? Eu adoro hip hop. Meu artista e produtor preferido é o Dr. Dre. Pra quem não conhece, ele foi o cara que lançou Eminem, 50 Cent, Nelly Furtado, Timbaland e outros grandes nomes aí da Black Music americana. E ele é reconhecido mundialmente por ter o ouvido mais aguçado do mundo. Então, tem até, se você quiser procurar um documentário... Qual que é o documentário, né? Eu assisti o documentário, que é legal pra caramba. Mas qual que era o nome? Puta, cara, é porque tem vários documentários sobre ele lá no Netflix. Mas eu sei que tem o Straight Outta Compton. Mas não é esse, mas né? Essa é a história do caramba. É a história dele, de quando ele fundou o NWA lá, que era a banda dele antes dele se tornar o Dr. Dre. Legal pra caramba. Mas não é esse documentário, né? Mas tem um outro que é a história dele, porque ele fundou a marca Beats by Dre, que é um fone de ouvido. Dizem que é o fone de ouvido com a melhor qualidade do mundo, inspirado na história dele. Então tem até esse documentário e recentemente essa marca foi vendida para Apple por 3,8 bilhões de dólares. E ele foi talvez o primeiro rapper americano a se tornar bilionário. E o que aconteceu é que eles se empoderaram muito dessa história. Esse aqui, não é? Isso, The Defiant Ones. Difícil falar, né? Mas é bem bom esse documentário, recomendo para quem gosta de histórias de empreendedores, muito legal, porque daí tem o depoimento de vários caras lá, do Snoop Dogg, de outros caras também, falando do Dr. Dre, do que ele fez para chegar nesse ponto e tudo mais. É isso aí mesmo, é esse mesmo. É esse. De 2017. Isso, então assim, a marca, assim, tanto que tem a assinatura dele, né? Beats by Dre. Hoje a Apple, como eles compraram essa marca e reconhecidamente é uma marca poderosa, tirou o by Dre, agora é só Beats. Né? Então, mas cara, durante muito tempo eles usaram a marca para se... Tá intrínseco, tá presente ali, né? Tipo... Tá presente. Então, no documentário mostra tudo isso, como ele escolhendo os fones de ouvido. Ele falou, não, esse daqui não, porque tem um ruído lá no fundo, a maioria das pessoas não percebe, mas o meu ouvido percebe e por conta disso esse eu não quero. Então ele vai trazendo como que ele foi compondo a construção daquela tecnologia, é simplesmente sensacional. Exatamente, então você vê, tá muito carregado de emoção, de história, da vivência do próprio criador que fundou a marca. E você vê que tem casos que, beleza, no caso da Mary Kay, o nome da marca é o próprio nome dela, mas em vários outros casos não é. Então assim, não quer dizer que a marca tem que estar associada ou presa ao dono, mas ela transcende... Tem uma representatividade. Né? Isso. No próprio caso também do Steve Jobs, né? Assim, eu fiz faculdade de tecnologia, a gente estuda muito, né? Tanto isso é a história como um todo, né? Desde IBM, Bill Gates, Steve Jobs, estão todo mundo junto ali na história que a gente tem hoje da tecnologia. E você vê a maneira como ele queria usar a tecnologia para desafiar o status quo. O status quo, o padrão normal e tal.
Então, de buscar o impossível, de ter um processador, ninguém fez, isso não existe, isso não dá para fazer, não, mas é esse porque não dá para fazer que nós vamos fazer. Então, assim, o quanto ele era inspirador, e quando ele teve aquela fase que ele foi demitido da própria empresa, quando ele contratou um CEO, e um CEO profissional e tal. John Sculley. Já conta a história também de como ele contratou, que também é inspiradora. E que quando ele saiu, começou a perder, na época, aquela essência. E depois, quando chamaram ele de volta para trazer aquele brilho de novo e aquele poder que ele tinha de inspiração, né? Então a história dele inspirava. Então até o quão chato ele era com os detalhes, não vamos lançar o computador antes dessa vírgulazinha aqui não tá exatamente da cor que eu quero, não, a gente não vai lançar essa versão enquanto a fonte Arial, lá na década de 80 isso, né, não for disponível para esse tipo de monitor. Então assim, ele era chato no nível de detalhes que o cliente da Apple, ele super se identifica com isso, porque é uma pessoa geralmente perfeccionista, é uma pessoa geralmente muito exigente, é uma pessoa que quer ser diferenciada, entendeu? Então a pessoa cria uma cola com a história dele. Percebe que a personalidade da marca está completamente associada à personalidade dele, né? Claro. Bom, a história do CEO lá, que chegou um momento onde a Apple começou a crescer, ele percebeu que precisava de alguém com mais experiência em gestão para poder levar o negócio ao próximo nível, e tinha que contratar um CEO para a empresa. E ele, enfim, depois de todas as pesquisas, ele identificou que a pessoa ideal era o John Sculley, que era o CEO da Pepsi na época. E na época a Apple era infinitamente menor do que era a Pepsi. E aí, enfim, conta que numa caminhada ali, numa conversa, ele chega e olha pro cara e fala: tá, vamos falar, me conta uma coisa, você quer passar a vida inteira vendendo água com açúcar ou quer transformar o mundo através da Apple e da tecnologia? Aí o cara fala: cara, assim, isso me tocou a ponto de eu largar algo seguro, algo, enfim, que já era consolidado, para arriscar tudo numa possibilidade. Então, muito assim, foda, né? É muito foda, cara, assim, é de arrepiar os cabelos do braço, né? Mas faz parte da história, né? E outra história que eu gosto muito, né, que talvez não é tão popularmente conhecida, mas é a história do próprio Condor Blanco. Sim. É a história, tipo, de uma instituição de desenvolvimento pessoal presente em dezenas de países, cujo fundador, que é o Surjavan Solar, ele tinha um mentor que se chamava Condor Blanco. E daí, assim, de várias histórias inspiradoras que o próprio Surjava tem, a que mais, o Evandro deve ter a dele, mas a que mais me toca é como ele comprou a montanha. Então ele era um cara super simples, né, super espiritualizado, super simples, etc. E durante muitos anos ele sonhou com uma montanha. E ele desenhava essa montanha e desenhava. Desde criança. Conta que eu acho muito legal. Não, mas assim, ele sonhava com a sede que se fosse uma montanha. Ele conta até que ele desenhava, fazia bafo no vidro e desenhava e tal. E já tinha uns anos da organização, e tinha procurado essa montanha, nunca tinha encontrado. E até que uma pessoa falou que, tipo, estava muito mais próxima de onde ele vivia do que ele imaginava. E foi até esse lugar, chegou nesse lugar, estava com o tempo fechado, ficou esperando, até que chegou uma hora que o tempo se abriu, e o formato da montanha era exatamente o formato que ele desenhava desde criança. Então, assim, um negócio fora do comum. E na época super hippie, famoso, não tinha onde cair duro, não tinha onde cair morto. E sabe aqueles coleguinha que vende miçanga assim na rua? Era mais ou menos o padrão financeiro dele na época. Enfim, na época, isso era ano 93 ou 94, se não me engano, e era algumas centenas de milhares de dólares. E comprou a montanha, convenceu a vender parcelado e juntou a galera, assim, agora eu vou trabalhar para pagar esse sonho, e trazia isso junto dele, cada palestra que ele dava e tal. Isso foi mobilizando muita gente,
em cima desse sonho. E o próprio nome Condor Blanco vem desse mentor dele que se chamava Manqueliuc, que na linguagem lá dos indígenas lá do sul do Chile chamava Condor Blanco, e foi uma homenagem. Então isso, enfim, cria uma conexão muito grande. Ele chegou a dar palestra no Maracanã. Maracanã? Ah, verdade. Maracanã, na década de 90, na época que ele estava mobilizando pessoas para ajudar ele a comprar montanha. Então, porra, se tu chega na montanha é de arrepiar, porque tu se conecta com essa história dele. A montanha é a sede do Condor Blanco, que fica no sul do Chile, numa cidade de Pucón. Isso. E assim, cara, não tem como não achar isso inspirador. Depois de ouvir toda a história, de chegar a primeira vez na montanha, né? Cria uma conexão na marca, então a marca respira isso. Obviamente a figura dele é muito forte ainda para a marca, né? Porque ele hoje é como se fosse um mentor espiritual, mas enfim, tudo isso, né? Todos os conceitos, ensinamentos, etc., tudo a partir dos livros dele, dos estudos dele, né? Exatamente. Então tem várias maneiras. Tem até um cliente nosso também que vende orgânicos. Eles têm, enfim, são uma distribuidora, distribuem para rede de supermercado, e agora lançaram o delivery também, em varejo, que é orgânico solo vivo. Ah, puta, muito legal. Seu natalino. Seu natalino e seus filhos. É inspirador que ele começou a trabalhar com isso por causa do problema que ele estava tendo em relação aos agrotóxicos. Então, eu quero levar saúde para a casa das pessoas, quero levar vida para a casa das pessoas. Então, eles, depois que fizeram a mentoria aqui junto com a gente, eles começaram a usar muito mais essa história do seu natalino e fotos, muito mais, tipo, o lance do familiar também, porque eles têm, os clientes deles também são muito família, então eles começaram a comunicar muito isso, e começou a criar uma conexão muito forte, muito massa. Além de aumentar as vendas, começou a atrair vários produtores querendo trabalhar com eles. Então, Perfeito. Eles têm dezenas de produtores já, e começou a vir muita gente também querendo, né? Embora eu acho que eles deveriam utilizar mais a história deles no posicionamento dele do que eles usam hoje, mas, cara, isso, se vocês verem o depoimento da Isabela lá no nosso site, vocês vão ver ela contando um pouco dos resultados que eles tiveram e etc. Então foi super legal o que eles fizeram. Exatamente. Então, você criar esse posicionamento a partir da história, ele é um posicionamento muito forte. E até quando a gente começou, a gente, imagina, quando a gente montou, que era antigamente a agência Mito, que se tornou Codirect em 2021, lá em 2015... a história nossa... Era o único ativo que a gente tinha, o único argumento de convencimento, isso, né? Então, todo o nosso posicionamento era em cima da nossa história, que a gente tinha usado, na época, o marketing digital lá em 2012, 13, 14, para a empresa que a gente tinha na época, a empresa de educação. A gente tinha tido todos os desafios e o resultado, que a gente sempre contava, até 2014 a gente tinha investido lá 100 e tantos mil, estava empatando, até que em 45 dias de 2015 a gente faturou o mesmo que 2014 inteiro. E ali foi um ponto de virada. Sim. E essa história de transformação, de de ter que aprender marketing para o nosso próprio negócio, foi o nosso principal motor de vendas e apresentação e posicionamento para o público. Então, a gente começou aqui na cidade, apresentando, contando isso, mostrando, e lá no fundo a gente não tinha cliente nenhum, e o posicionamento que a gente tinha era a nossa própria história. E isso foi tão forte para a gente lá no começo, que o nosso primeiro cliente foi um cliente dos Estados Unidos. Né? A gente contou essa história para um monte de gente. A gente acabou contando para a Ângela, que é a atual presidente da DVB. A Ângela falou, nossa, muito massa o que vocês fizeram, a história de vocês, etc. Vou apresentar vocês para uma galera. Daí apresentou a gente uma empresa americana, e daí os caras acabaram se tornando os primeiros clientes da agência. Então foi super legal. Tinha um programa de pós-graduação lá nos Estados Unidos, junto com... Dupla certificação, com dupla certificação e com universidades americanas lá. Então e até hoje a gente conta depois, enfim, tem a história dos 300, a gente queria ter um exército de 300, a gente já
multiplicou isso e agora temos um novo sonho, que é formar o grupo do bilhão. Então, que todos os nossos mentorados juntos faturem R$1 bilhão. Exatamente. Espero que você esteja aqui junto com a gente no grupo do bilhão. Perfeito. Maravilha? Espero que você tenha se inspirado, tido ideias e se motivado a contar mais partes da sua história, incluir a história na parte da comunicação. E algo muito importante que eu esqueci, que é o quê? Compartilha, se inscreve no nosso canal. Segue a gente no Insta. Se você fizer isso, a sua história vai bombar muito mais do que você imagina. Printa lá, posta a gente aí nos stories, marca, avisa que você escutou o podcast, que foi interessante para você, manda um direct lá pra gente no @codirectbr, que a gente troca uma ideia. Valeu demais, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.